Boa noite. Sejam bem-vindos aqui a mais uma aula da disciplina de Cidadania e Ética. Hoje nós vamos falar da unidade 5. Eu gosto muito dessa unidade, assim, porque fala dos sistemas políticos, a noção um pouquinho de democracia, esquerda, de direita, e acho que é legal da gente discutir isso aqui um pouquinho. Estou vendo que tem mais gente entrando aqui também, online conosco aqui. Boa noite, tá? Então, nós já vamos começar a falar aqui um pouquinho sobre a noção de política. E para isso, gente, hoje eu vou compartilhar com vocês aqui um slide. Eu não sei se é esse Gabriel que entrou conosco aqui, mas outro dia um Gabriel me pediu que eu compartilhasse alguns slides de vez em quando. Eu respondi para ele o seguinte, que eu não gosto muito dessas muletas da docência, não, sabe? Fui me livrando delas ao longo do tempo, sobretudo esses PowerPoints. Mas eu vou passar um aqui rapidinho para nós aqui, com algumas imagens, para a gente poder só introduzir o tema, tá? Se eu conseguir, né? Eu não estou nem vendo aqui onde é que está meu PowerPoint, gente. Eu não uso muito isso mesmo nas minhas aulas, não. Geralmente, consegui me livrar disso, assim, eu fico feliz, sabe? E geralmente os alunos gostam também disso, de que a gente possa utilizar menos esses recursos e que a aula fique mais dinâmica e tal, né? Mas de vez em quando é bom. Então vamos pensar aqui um pouquinho a noção de política. Ô, Cláudio, faz assim se você estiver vendo o compartilhamento de tela. Ótimo. Começar aqui rapidinho, não vou entrar muito nesses detalhes. E, aliás, eu vou fazer uma pequena inversão aqui, que o nosso livro-texto, ele fala do conceito de democracia por último. Eu vou inverter, eu vou falar dele primeiro, para depois a gente falar da ideia de contrato social e dos sistemas políticos e dessa noção de esquerda e direita, tá? Então, vou começar aqui falando o que é política. A gente entende como política essa coisa, né? A arte de governar, de gerir o que é público, de todos, comum. Público é aquilo que é de todos. Daí também vem a palavra república, né? A res pública, que é o que? A coisa pública, aquilo que é de todos. A coisa que é de todos. Então, quando falamos de política, diz respeito a disso, de gerir, governar aquilo que é de todos. E aqui a gente já pode imaginar, né? Tem algo que é de todos na nossa vida social e tem algo que é privado, individual, pessoal, de cada um de nós, assim. Essa palavra política vem da palavra grega polis, e que é o que remete à cidade. A cidade-estado grega era polis. Até hoje, vocês conhecem várias cidades que têm polis no nome. Divinópolis, Teresópolis, Carmópolis, né? A cidade do Divino, a cidade da Teresa, a cidade do Carmo, a cidade da Ana, Anápolis e assim por diante, né? Isso vem lá da cidade da Grécia Antiga, a cidade-estado, como, por exemplo, Atenas era uma cidade-estado, Esparta era uma cidade-estado na Grécia Antiga. Então, essas polis, essas cidades. E as pessoas se reuniam e decidiam os rumos da cidade, numa votação direta, uma representação direta. As pessoas que tinham direito ao voto decidiam sobre a coisa pública, aquilo que é de todos, né? Eu só trouxe aqui como exemplo, né, que Atenas, no período clássico, tinha 500 mil de habitantes. Atenas e as redondezas de Atenas, tá, gente? A cidade-estado de Atenas, não necessariamente o núcleo urbano de Atenas, porque quando a gente fala de cidade-estado, é o núcleo urbano ali e toda a área rural que sustentava esse núcleo urbano também. É quase 500 mil de habitantes, dos quais a quase metade era de escravos, 250 mil, ou seja, não tinham direito a voto. 50 mil estrangeiros, que também não tinham direito a voto. Mulheres e crianças também não tinham direito a voto. Aproximadamente uns 10% tinham direito de decidir por todos, que eram, na verdade, menos de 10%, porque eram homens livres, proprietários. Aqueles que não tinham propriedade também não tinham direito de decidir. Homens livres proprietários.
né? Então, a ideia de democracia era uma democracia limitada na Grécia Antiga. Eu não falei do termo democracia, mas o termo democracia é um termo grego também, né? Kratos é governo. Então, demo é povo. Democratos, né? Democracia é o governo do demo, né? Mas o governo do demo é o governo do povo, né? O governo do povo, o governo que é de todos. É interessante que quando a gente fala na nossa democracia também, dá a impressão de que quem decide, quem tem direito de decidir também, são esses homens livres proprietários também, até hoje um pouquinho assim também, né? Quem é que decide as coisas na nossa democracia, né? A maior parte de homens proprietários, eu diria que brancos ainda, né? Que acabam decidindo pela maioria de nós na nossa sociedade. Eu já estou pulando lá na filosofia política, eu queria falar um pouquinho aqui da democracia ainda. Então, essa noção de democracia, que é um governo do povo, ela vai contra a noção que na Grécia Antiga existia de uma aristocracia, que é o que? O governo dos melhores. Só aqueles mais ricos, mais poderosos, mais importantes governam para todo mundo. Ou se a gente pensar numa monarquia, que o rei é que comanda todo mundo e governa para todo mundo. Então, essa noção de democracia que surge lá na Grécia Antiga, essa noção que cada povo governa a si mesmo. E é uma noção muito cara para nós até hoje. Lógico, a nossa democracia é muito diferente da democracia grega. Nós vamos ver na próxima aula um pouquinho a noção de representatividade. Eu vou voltar nisso, eu vou dar um pequeno spoiler na próxima aula. Aliás, gente, aproveitar que está sendo gravado aqui e lembrar a todo mundo que a nossa próxima aula é semana que vem já, excepcionalmente, né? A uma quarta-feira às 19 horas, porque eu tive que encaixar um dia para organizar as nossas aulas aqui. É a única aula que não será na quinta às 21 horas. Semana que vem, às 19 horas na quarta, tá? Então, nós teremos 3 semanas de aulas seguidas agora. Hoje, semana que vem, e na outra semana retorna de novo a quinta-feira. Isso tem a ver com esses feriados que nós tivemos na quinta e organização do calendário nosso para dar tempo de acabar, né? Antes do semestre acabar também. Mas na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre a representatividade. Dando um spoilerzinho, a democracia na Grécia Antiga é a democracia direta. As pessoas iam para a praça pública, para a ágora, e cada um colocava o seu ponto de vista para todo mundo, e as pessoas levantavam a mão e votavam diretamente, né? Uma democracia direta na praça. E se a gente pensar na nossa democracia, é impossível fazer uma democracia direta numa sociedade como a nossa, né? Imagine que para todas as decisões a gente tivesse que todo mundo votar. Seria impossível a gente governar essa sociedade. Nós temos uma democracia que é representativa. De tempos em tempos, escolhemos os nossos representantes, aqueles que tomarão as decisões do nosso lugar, né? Por exemplo, esse ano nós vamos escolher de novo os nossos representantes. No Executivo Municipal, na Câmara Municipal, nós vamos escolher vereadores e prefeitos, por exemplo. Muito importante que a gente escolha muito bem, porque as pessoas que nós vamos escolher vão nos representar. Para prefeitos, nossas escolhas não são muito abertas, né? Nós temos algumas pessoas que se candidatam ao cargo do executivo, e dentre essas pessoas que se candidatam, nós temos aí uma pequena margem de pessoas que realmente têm condições de concorrer. Por exemplo, na Prefeitura de Belo Horizonte, é difícil a gente imaginar um número grande de pessoas que têm condição de concorrer para prefeito, né? Mas para a Câmara Municipal, por exemplo, nós temos muita gente concorrendo. É impressionante, né? O mineiro fala desse jeito, né, gente? É muita gente concorrendo para vereador. Cada figura terrível, né? Figuras terríveis aí concorrendo para a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Engraçado até, assim, é quase folclórico as pessoas que se consideram capazes de alcançar uma cadeira na Câmara. Mas nós vamos votar, temos que votar direitinho, escolher alguém que nos represente, porque a nossa democracia ela é indireta, representativa. Escolhemos alguém
que assumirá esses postos de tomada de decisão. Né? Muito bem. E essa democracia, quando falamos de uma democracia como a nossa, nós temos que pensar numa roda, né, de troca de poderes, porque de tempos em tempos outras pessoas são eleitas e outras visões de mundo, de realidade, que assumem essas posições. Isso tem a ver também com a noção que nós vamos ver daqui a pouco de esquerda e direita, provavelmente. Bom, vou começar a falar aqui rapidinho da noção de filosofia política, porque essa unidade ela traz para nós a noção de contrato social. Os contratualistas, os mais importantes, são Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Mas eu resolvi voltar um pouquinho aqui no Maquiavel, rapidinho, porque o Maquiavel é o sujeito que vai fundar essa moderna concepção de política. Né? Então ele pensa o seguinte, que não interessa qual que é a melhor forma política, mas como entender a política. Esse é o Maquiavel, gente, né? Na pintura dele aqui, feioso, né? O Maquiavel, tadinho. Mas só para apresentar ele para vocês. Então ele vai falar aqui o seguinte, ó, eu tenho que mexer aqui nas janelinhas que eu estou vendo vocês, porque está em cima do texto. Ele vai dizer o seguinte, olha, a política não se refere às utopias, às abstrações, mas ao jogo efetivo de forças em circunstâncias concretas. O que ele está dizendo isso? Gente, o pensamento sobre a política, sobre a polis, a coisa pública, a república, é muito antigo. Platão tem um livro muito interessante sobre política chamado A República, que ele imagina uma sociedade governada por filósofos, assim. É até interessante a perspectiva do Platão, mas é muito aristocrática, né? Ele imaginava uma elite intelectual capaz de tomar a decisão por todo mundo. Mas o Maquiavel falou, olha, ficar imaginando como que seria a melhor forma de governo é perda de tempo. Nós temos que pensar como é que se dá essas relações. Ele fala, o bom político é aquele que consegue identificar as forças do conflito para nele atuar com eficácia, né? Ou seja, essa ideia. O Maquiavel, a grande obra dele é O Príncipe, né? Eu esqueci de dizer que vocês provavelmente já estudaram isso alguma vez. E o Maquiavel traz uma coisa que é muito importante para esse jogo da política, que ele vai falar assim, ó, que valores e práticas políticas não tem nada a ver uma coisa com outra. Os valores morais dizem respeito às nossas relações humanas, eles não são válidos para as ações políticas. Porque a política, segundo ele, é um campo próprio. É a noção de tomar o poder, de chegar ao poder e manter o poder. Para ele, a função política máxima é essa, chegar ao poder e manter o poder. Então ele fala, olha, essas noções que a gente tem de ética, por exemplo, está no âmbito do que deve ser, ou aquilo que deve ser, do jeito que deve ser. A política não, a política diz respeito ao que é. Né? Então ele propõe essa ruptura entre ética e política, ou seja, olhar para a realidade como ela é e não como se considera como ela deveria ser. Quando nós pensamos no jogo político numa sociedade como a nossa, a gente vê isso muito, né? E a ética é outra coisa. O campo ideológico, político, a chegada ao poder, a tomada do poder e a manutenção do poder, ela supera todas essas questões, por exemplo. Uma frase que é atribuída ao Maquiavel no Príncipe, que todo mundo conhece, é essa frase aqui, né? Os fins justificam os meios. E essa frase resume um pouquinho essa ruptura entre ética e política. Por quê? Porque o objetivo que eu quero alcançar, o fim, né, a meta que eu quero atingir, justifica os meios que eu usei para chegar lá, por exemplo. Então, os fins justificam os meios. Muitas vezes nós criticamos os meios, né, que as pessoas utilizaram para atingir determinada coisa, determinado lugar. Mas o que o Maquiavel está dizendo aqui para nós é que ética e política são campos diferentes de disputa, sobretudo. Ele fala aqui, ó, que a ética não é o objetivo da política, que a política tem a finalidade em si mesma e que tem a ver com o poder e a manutenção do poder. Tem a ver com o poder e a manutenção do poder, sobretudo. E, logicamente, o Maquiavel está imaginando aqui, né, que poder é a capacidade que a gente tem
de influenciar, de tomar as decisões na coisa pública, naquilo que é de todos, que a minha vontade prevaleça sobre a vontade dos outros. Quem assume o poder faz com que a sua vontade prevaleça, por exemplo. A gente vê isso muito, se a gente olhar para a nossa política contemporânea no Brasil, a gente vê muito como essa noção de poder está arraigada em algumas figuras, né? Então, assim, a noção dele de Estado e de poder. Para ele, a política é a arte de governar e exercer o poder via Estado. E eu vou passar rapidinho, depois nós vamos voltar também nas aulas seguintes à noção de Estado, mas a noção de Estado para ele, né, diz respeito a um povo e a um... Eu falei isso já, eu acho, com vocês já, né? Que é a noção de um território, de um povo e de soberania, que é o que compõe a noção moderna de Estado. Então, uma das frases que eu tirei lá do Príncipe para trazer para vocês é essa aqui, ó. Ser amado ou ser temido? Creio que seriam desejáveis ambas as coisas, mas, como é difícil juntá-las, é melhor ser temido do que amado. Eu acho essa frase muito boa, assim, né? Não dá pra... O ideal é ser amado e temido, mas é antes ser temido do que ser amado. Isso tem muito a ver com o exercício do poder. Quando a gente teme aquele que exerce o poder, ele tem mais poder do que quando ele é amado, por exemplo. Aí eu trouxe aqui, ó, a noção de Estado, né? Território, povo e soberania, que tem a ver com isso que constitui a noção moderna do Estado. Se eu imaginar um território, um povo dentro desse território, mas que ele não governa a si mesmo, né? Que ele não tem soberania, isso não é um Estado. Eu posso imaginar um território que é comandado por um outro Estado, por exemplo, a colônia, né? É um território, é um povo, mas não tem soberania. Eu posso imaginar um povo sem território, né? Também não forma um Estado. Posso imaginar os curdos, que são uma nação sem Estado, por exemplo, os refugiados curdos, por exemplo. Os judeus, até o final da Segunda Guerra Mundial, que era uma nação sem Estado, e hoje existe já o Estado de Israel e assim por diante. Tá? Então, o que compõe o Estado tem que ter necessariamente um território, um povo e a noção da soberania. Enfim, depois dessa introdução toda que eu fiz aqui, eu queria falar para vocês agora da noção do contrato social, que essa unidade traz para nós. Né? O contrato social tem a ver com essa fundação do Estado e tem a ver com uma centralização do poder na mão do Estado e da manutenção da ordem. Essa figura que eu trouxe aqui para nós aqui, ó, é uma figura de um monstro bíblico chamado o Leviatã. E o Leviatã é o nome da obra de um sujeito chamado Thomas Hobbes, que é o primeiro contratualista que nós vamos ver aqui também. Né? Eu coloquei aqui as teorias contratualistas, o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Mas todos os três, né, criam essas teorias contratualistas para responder a essa pergunta que está aqui. Como que o poder do Estado ele é legitimado? Né? Então, eu tenho uma foto aqui do Thomas Hobbes, ó, e eu coloquei aqui o Thomas Hobbes e o estado de natureza, para a gente entender a lógica dele. O Thomas Hobbes, ele viveu lá no século, ele nasceu lá no século XVI e morreu no século XVII ainda, e ele viveu numa época muito conturbada na monarquia inglesa, né? Ele era inglês, e uma monarquia que estava sempre numa luta muito grande. Então, ele pensa o seguinte, ele cria uma ideia do que é o Estado e o que é a natureza. Então, ele fala o que é o estado de natureza. Para ele, na natureza, o homem ele é mau por natureza, mesquinho, egoísta, violento. Nós, por natureza, seríamos muito ruins mesmo, assim. É o que a gente chama de pessimismo antropológico. Ele tem um pessimismo antropológico muito grande. Nas disciplinas, por exemplo, de antropologia filosófica, a gente trabalha muito essas noções. Né? O que é um pessimismo antropológico? É uma visão de homem
negativa do homem como um ser ruim por natureza, egoísta, né? Maléfico. Então, ele imagina o seguinte, que no estado de natureza é o estado da guerra de todos contra todos. Nós somos bestas selvagens e tudo que a gente quer é superar o outro. A famosa frase dele, né? O homem é o lobo do homem, que é uma frase que eu considero que é uma sacanagem com o lobo, né? Porque o lobo é muito menos pior do que o homem, né? Assim, eu acho que a frase boa seria o lobo é o homem do lobo. Aí eu gostaria mais, né? Porque o homem é muito pior que o lobo. E para ele vai falar então o seguinte, né? Que devido ao medo terrível que nós temos da morte violenta, nós cedemos a nossa liberdade para um poder maior do que aquele que nós temos. Então, nós estabelecemos um contrato social que nós cedemos a nossa liberdade em nome da segurança. A gente abre mão da nossa liberdade que temos no estado de natureza em nome de uma segurança, devido ao medo da morte violenta. O tempo todo, no estado de natureza robesiana, a gente viveria em pânico, né? Morrendo de medo de que alguém possa chegar e me matar a qualquer momento, tomar tudo que é meu e acabar com a minha família, esse tipo de coisa. Então, os seres humanos, os homens abrem mão da sua liberdade em nome da segurança. E a gente passa o poder que nos cabe ao Estado. E por isso ele imagina, né, um Estado extremamente forte, terrível, que ele dá o nome de Leviatã, esse monstro bíblico que é capaz de devorar todos nós, né, por exemplo. Então, a noção de um Estado muito forte para domesticar este animal, essa besta selvagem, esse lobo, que são os homens, né? Esse ser egoísta e maléfico. Então, assim, a gente nasce mal por natureza e o Estado, a sociedade, nos domestica, nos transforma em cachorrinhos. Senta, tio, dá a patinha, rola, finge de morto, né? Depois você ganha um biscoitinho. O Thomas Hobbes, a visão dele é que nós somos domesticados na vida social por esse monstro que ele chama de Leviatã, né? Homo homini lupus, o homem é o lobo do homem, esse ser terrível. Antes de passar adiante, eu gostaria de chamar a atenção que essas teorias de que o Estado precisa ser muito forte para dominar as bestas humanas é presente até hoje numa sociedade como a nossa, por exemplo. Vocês, provavelmente, aqui entre nós, conhecem muita gente que defenda um Estado extremamente violento e de pulso muito forte, de modo a colocar ordem na casa, por exemplo. As pessoas, por exemplo, muita gente defende a volta da ditadura militar, né? Uma intervenção militar, a ideia de que só o exército, por exemplo, poderia colocar ordem na casa, que na época da ditadura não era essa bagunça que é hoje, não, né? Que na época da ditadura o Estado forte colocou ordem na casa no Brasil, por exemplo. Então, é uma visão bastante hobbesiana de um contrato social, né? Que o Estado precisa ser mais poderoso que todos nós, de maneira que as pessoas não sejam tão bestas, né? Tão violentas ou tão sem limites, né? O Estado forte é aquele que é capaz de impor limites ao comportamento humano, por exemplo. Que a única coisa que pode promover a segurança numa sociedade como a nossa seria um Estado muito forte. Eu tenho certeza que vocês conhecem pessoas que pensam dessa forma, né? Na nossa sociedade, certamente. Bom, aliás, isso é defendido hoje em dia no Brasil também de forma muito aberta, né? Essa noção da intervenção militar, da ditadura e assim por diante. O próprio presidente da República disse uma vez em cadeia nacional no plenário da Câmara, fez uma homenagem, né, num voto pelo impeachment, homenageando um torturador da ditadura militar, por exemplo. Ele sempre volta a falar disso, assim, essa noção de que um Estado muito forte põe ordem na casa. Bom, uma visão
bastante diferente dessa do Thomas Hobbes, de um contratualista, do John Locke, né? Que é a noção do liberalismo. O John Locke, ele é o pai do liberalismo, ele é o filósofo que definiu o que seria o liberalismo. Hoje nós falamos em neoliberalismo, essas coisas, né? E eu queria chamar a atenção lá para o John Locke. Para o John Locke, o contrato social ele é estabelecido entre os homens para garantir que os nossos interesses individuais eles possam coexistir, por exemplo. Ele fala que nós somos desiguais por natureza. As pessoas têm diferentes aptidões, elas têm diferentes formas de lidar com o mundo. Algumas pessoas se esforçam mais que outras. Algumas pessoas têm mais inteligência que outras. Que nós somos desiguais por natureza. Existe uma desigualdade que é intrínseca a nós. E o Estado, na verdade, ele existe para garantir que o indivíduo possa se desenvolver individualmente mesmo, pessoalmente, que ele possa ter o direito de ser mais que os outros, por exemplo, de acordo com o seu esforço, de atingir a propriedade, de conseguir as coisas por si mesmo, né? Então, o Estado ele garante o quê? As leis, os contratos, os limites ao comportamento humano e as noções, os negócios, por exemplo, entre os homens, os contratos. Quando nós estabelecemos um contrato com o outro, esse outro tem que cumprir o contrato, né? Ninguém mandou ele estabelecer esse contrato. Então, ele vai assumir. O contrato social para o John Locke, ele visa garantir, sobretudo, o que ele chama de direitos naturais, que a gente chama de justnaturalismo, né? Os direitos naturais que todos temos e todos nascemos com eles. Os 3 direitos naturais para o John Locke são a vida, ou seja, ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, a vida é um direito natural, né? Que nos foi dado pela natureza. Nós nascemos com direito à vida e que ninguém poderia lançar a mão disso. Ninguém pode chegar e te matar. Senão o Estado, né, num contrato social, poderia te punir por isso. A liberdade, porque nós nascemos livres. Nenhum homem nasce subjugado ao outro, né? A gente não pode ser subjugado ao outro, a gente tem que ser livre para desenvolver os seus projetos, aquilo que está no seu horizonte. E a propriedade. E é curioso, né, que o John Locke entenda a propriedade como um direito natural. Por que ele fala que é um direito natural? Ele fala que nós nascemos com a capacidade de transformação da natureza. Nós nascemos com a capacidade que é de transformar as coisas em outras coisas. E de uma capacidade de trabalho. Então, que os frutos do trabalho, eles são entendidos como a propriedade. E que todos nós temos direito às conquistas, aos frutos do nosso próprio trabalho. E que o Estado deveria garantir, portanto, também a propriedade. Eu já passei por Rousseau aqui, vou voltar aqui no John Locke, que é importante a gente falar que no liberalismo do John Locke, o Estado não deveria se meter em questões particulares, privadas. As coisas que as pessoas fazem no sentido privado é problema de cada um. O John Locke era um liberal ao extremo, tá, gente? Ele não poderia pensar num liberalismo como a gente fala hoje, né? Que a pessoa o liberalismo brasileiro, né? Que o sujeito é conservador nos costumes e é liberal na economia. Por exemplo, isso para o John Locke é impensável, né? Ele é liberal do ponto de vista dos costumes ou do ponto de vista econômico, de tudo. Do ponto de vista individual, as pessoas fazem da vida dela o que bem entenderem. E do ponto de vista coletivo, que é público, o Estado vai organizar a vida das pessoas, tá? Os contratos, as leis, e vai garantir os direitos naturais de todas as pessoas. John Locke era um liberal ao extremo, tá? E o oposto do Thomas Hobbes é o Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, e essa história do bom selvagem. O Rousseau ele já tem uma visão completamente diferente do Thomas Hobbes. Se o Thomas Hobbes tem aquele pessimismo antropológico, o Jean-Jacques Rousseau é um otimista antropológico. Ele considera que
nós somos bons por natureza. Nós nascemos bons. E é a sociedade que nos corrompe. O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E a grande obra do Jean-Jacques Rousseau é um livro chamado A Origem da Desigualdade entre os Homens. E nesse texto, que ele vai falar do contrato social, ele vai explicar o quê? Fala, olha, o homem nasce bom, mas a sociedade baseada na propriedade privada é que corrompe os homens. Naquele momento que um primeiro homem cercou um pedaço de terra e falou, isso é meu, imediatamente ele falou com todos os outros, isso não é seu. No momento que eu defino a propriedade como minha, eu excluo todas as outras pessoas de ter aquela propriedade que é sua, né? Aquilo que é meu não é seu necessariamente. E que, diante disso, os homens começam a criar inveja, ganância, de querer ter mais, de não querer que os outros tenham, porque necessariamente, quando você tem, os outros não têm. Aquilo que é seu não é do outro necessariamente. Então, para o Rousseau, o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Né? Então, ele imagina, olha os índios. O índio, ele está falando aqui na época pós-descobrimento do Brasil, os relatos das Américas chegavam para ele lá. Os índios brasileiros, por exemplo, não tinham noção de propriedade, né? A terra não era dele, era o contrário, ele que era da terra, né? Ele que era da terra, a terra não era dele, a propriedade é coletiva. Não tinha nem noção do que é meu, o que é seu, é de todos, tudo é de todos. Mas o Rousseau ele vai considerar, nessa sociedade, que as pessoas definem a propriedade como o centro de tudo, isso corrompe os homens. A vida se torna menos importante do que a propriedade, segundo Rousseau. Por exemplo, se alguém invadir sua casa, tem direito de matar aquela pessoa, né? Por que nós estamos falando isso? Porque a propriedade é mais importante do que a vida propriamente dita. Essas ideias do Rousseau aí, elas vão depois influenciar muito a noção moderna aí de socialismo, de comunismo, Karl Marx, né? Foi muito influenciado por Rousseau, essa noção da propriedade como algo que corrompe os homens. E o Rousseau era um grande otimista, ele acreditava que se a gente acabasse com essas questões que geram desigualdades entre os homens, a gente voltaria a ser bom e feliz e saltitante, de que a gente seria feliz entre todo mundo, superaria as desigualdades na sociedade, né? É bastante interessante pensar essas visões. Eu trouxe só as imagens aqui do Bom Selvagem, do Rousseau, né? Os canibais, por exemplo, é o Bom Selvagem, né? Olha que legal, olha só. E são ilustrações de um livro chamado Hans Staden, que conta a história de um náufrago alemão no litoral de Santa Catarina que é capturado por selvagens canibais, né? Ele acaba se escapando porque ele era muito covarde, chorava muito, os índios não quiseram comer ele, não. Porque os índios acreditavam que quando eu devoro o outro, parte disso que é do outro me compõe, né? Se eu devoro um guerreiro corajoso, a coragem dele passa para mim. Mas se eu devorar um sujeito que é covarde, a covardia dele vai passar para mim e assim por diante, né? O Hans Staden escapou aí dos bons selvagens. Bom, eu não vou entrar aqui na questão, eu vou parar de compartilhar aqui a tela, porque eu vou seguir o nosso livro-texto e vou falar de outros pensadores aqui para nós que não estão naquele slide que eu estava ali agora, tá? O livro-texto ele segue uma lógica assim, que depois desses filósofos contratualistas, aliás, ele nem traz o John Locke, eu trouxe o John Locke porque eu acho que é importante a gente definir a noção de liberalismo, tá? Sobretudo para a gente compreender os sistemas políticos da contemporaneidade, né? A noção, gente, é importante ter a noção do que é o liberalismo, sobretudo, que tem muito a ver com a democracia moderna, tá, gente? A democracia moderna hoje, ela é uma democracia liberal, né? Que se volta muito para a resolução das questões coletivas e menos das questões privadas, sobretudo nas ditas democracias de primeiro mundo, etc. Né? Mas vamos pensar aqui um pouquinho em outros dois pensadores. Contrariando um pouquinho essas noções
tanto de um pessimismo antropológico quanto de um otimismo antropológico. Um filósofo alemão muito interessante é o Friedrich Nietzsche. Você já deve ter ouvido falar muito do Nietzsche, porque ele é um filósofo, a filosofia do martelo, né? Ele é um filósofo destruidor do ponto de vista do pensamento dele, a noção de super-homem, de eterno retorno, essas coisas. Mas o Nietzsche também tem uma visão antropológica interessante para a gente pensar o contrato, que é aquela. Ele traz uma noção também um pouco pessimista, que o que nos diferencia dos animais, o que nos tira do estado de natureza em direção à cultura é o intelecto, né? A inteligência. A inteligência que nos permite romper com o estado de natureza. Então, ele vai falar: olha, os animais não têm capacidade de raciocínio, eles não têm inteligência o suficiente para romper com o estado de natureza em direção à cultura. Aí ele fala o seguinte, que o intelecto, né, ele nos deu capacidade, por exemplo, com um arcabouço, com equipamento biológico tão frágil quanto tem o homem, o intelecto nos deu a capacidade de enganar os nossos predadores, né? De certa forma, de surpreender as presas, né? Nós enganamos os predadores e surpreendemos as presas. Então, a gente pode criar uma armadilha, por exemplo, para capturar um animal, ou a gente pode, inclusive, criar uma armadilha para a gente enganar os predadores também, né? A gente cria uma armadilha para romper, por exemplo, com os predadores, para transformar o predador em presa, né? E que essa inteligência que nos permite enganar os animais, enganar os predadores e surpreender as presas, ela passa também para as relações humanas e para os contratos. Nós desenvolvemos uma linguagem, né, que nos permitiu estabelecer contratos uns com os outros. E que como é que eu vou dizer? Essa sagacidade da inteligência de enganar os predadores, surpreender as presas, também passou para nós no estabelecimento de contratos, na resolução dos negócios entre uns e outros, né? Nós vivemos, por exemplo, uma sociedade que quem se dá bem é aquela pessoa que consegue fazer um contrato favorável a si mesmo, né? Os contratos, os negócios, eles precisam ser favoráveis a si mesmo, não aos outros. Se você faz um negócio com o outro se dá bem, é porque você se deu mal, né? Então, o Nietzsche enxerga, de certa forma, o ser humano a partir dessa visão um pouco pessimista também. E o livro-texto traz também um outro pensador, de um outro ponto de vista, que é o Sigmund Freud, que é a noção de civilização, né? Ele fala aqui de Sigmund Freud, o pai da psicanálise mesmo, tá, gente? O grande psicanalista, o doutor Freud, austríaco. O Freud, o livro-texto cita um texto dele chamado Totem e Tabu, que ele vai falar um pouquinho da passagem do estágio de natureza para a cultura, a partir da proibição do incesto, né? Aquela coisa toda. No momento que os homens não podem mais fazer sexo com todas as mulheres, ele é obrigado a abrir mão das mulheres sobre as quais ele tem domínio para outros homens, né? Que ali começa a civilização, a cultura a partir disso tudo. Sobretudo a partir da repressão dos instintos, né? A gente tenta deixar de ser o animal, aquele animal lá do Thomas Hobbes, aquela besta, para que a gente possa ser civilizado. Um outro texto do Freud, muito sociológico também, que é muito legal, é um texto chamado Mal-Estar da Civilização. É lá dos anos 30, 29, 30, por aí, esse texto. É um texto belíssimo, né, que o Freud também vai falar dessa sublimação dos instintos, da repressão aos instintos para que a gente possa ser civilizado. Bem hobbesiano, naquela história que a gente abre mão da liberdade dos instintos, daquilo que é natural em nós, daquilo que é instintivo, para que a gente possa viver em segurança. Abrimos mão da liberdade para viver em segurança. E a civilização seria esse lugar da segurança, tá? Eu incorporaria aqui também uma outra visão que o livro-texto não traz nessa unidade, mas que trouxe numa unidade passada,
que é aquela história do existencialismo que nós discutimos, você lembra? Eu acho que o existencialismo amarra melhor ainda que não é tema dessa unidade, mas a gente retoma aqui só para ilustrar que se existe um pessimismo antropológico e um otimismo antropológico, o homem é o lobo do homem, mal por natureza, ou é o bom selvagem, bom por natureza, o existencialismo resolve isso melhor. Ele fala, olha, a gente não é bom nem mal por natureza. Sobrevive o animal que a gente alimenta mais. Né? Ou seja, as nossas escolhas é que nos definem enquanto seres. Eu gosto mais dessa visão do existencialismo, que supera para mim essa dicotomia entre o pessimismo ou o otimismo antropológico. Né? Sobressai em nós as escolhas que nós fazemos, os rumos que nós damos às nossas próprias vidas. Muito bem. A discussão seguinte dessa unidade, que eu acho que tem a ver com esses sistemas políticos, tudo que nós falamos aqui até agora, é essa divisão na sociedade entre esquerda e direita. E isso, o que é essa divisão, basicamente? Tá, gente? Só para a gente ter uma noção. A gente fala tanto disso na nossa sociedade, né? Em esquerda e direita. E isso surge lá na Revolução Francesa, de uma forma até banal. Após a Revolução Francesa, foi instituída a Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional Francesa. E na Assembleia Nacional Francesa, as pessoas de diferentes camadas sociais discutiam como seria, a partir de então, aquela sociedade. E com a destruição da nobreza do poder, né, gente? A aristocracia, a monarquia francesa e a nobreza foi retirada do poder violentamente. Cortaram a cabeça do rei, da rainha e de todo mundo. Um período da Revolução Francesa ficou chamado de terror. Cortaram cabeças mil, né? Tudo quanto era nobre perdeu a cabeça. Ser nobre na França da Revolução Francesa é terrível mesmo. Tem vários filmes que tratam disso aí. Mas na Assembleia Nacional, na França, dois grupos, sobretudo políticos, ganharam muita força e acabaram representando a dicotomia que existia na sociedade. Do lado da esquerda, aí na Assembleia, né, no salão da Assembleia, existia um grande corredor central. De um lado sentavam umas pessoas de um determinado grupo e de outro grupo. Os dois grupos eram os jacobinos e os girondinos. Os mais radicais da Revolução Francesa eram os jacobinos, e eles se sentavam à esquerda no salão da Assembleia. E os girondinos, que eram os mais liberais, os mais, como é que vou dizer assim, pacíficos, né? Aqueles que eram menos radicais, se sentavam à direita. Então, os jacobinos à esquerda e os girondinos à direita. E daí vem essa história de esquerda e direita. Né? Os jacobinos eles eram mais radicais e extremistas, queriam uma sociedade que lutasse contra os ricos, né? Entendia que a nobreza já tinha sido destituída e que o campo seguinte seria acabar com os ricos da sociedade e um governo dos pobres, mais ou menos assim. E os girondinos, eles tinham até uma certa empatia, uma simpatia pelos nobres e pelos burgueses mais ricos, etc. Eles eram mais liberais e mais amenos. E ocupavam o lugar da direita. Mais conservadores, eu vou usar essa palavra, tá? Mais conservadores, alguns deles até queriam a manutenção de um pouco da monarquia, achavam um horror sair cortando cabeça daquele jeito, e tinham uma perspectiva mais individualista, ou seja, os homens precisam ser livres e poder individualmente resolver suas questões, mais no sentido assim, do John Locke, tá? E os jacobinos eram muito mais radicais e sentavam à esquerda. Com o passar do tempo, né, começou-se uma ideia de que aqueles que buscavam uma sociedade mais aburguesada seriam as pessoas da direita. E as pessoas que visavam um governo, uma sociedade mais popular, com mais poder na mão do povo, né, dos pobres,
eram considerados os de esquerda. E isso foi ganhando corpo, né? Desde a Revolução Francesa, gente, a Revolução Francesa, final do século XVIII, 1789, é a queda da Bastilha, quando vão decapitar o rei. Então, nós estamos falando aqui de 230 anos, por exemplo, atrás. Mas, ao longo de todo o século XIX, essas questões ganharam muita força. Então, o que era a esquerda e o que era a direita? Com o surgimento das ideias socialistas, aí nós estamos falando meados do século XIX, Karl Marx, o Manifesto Comunista e todo esse pensamento, essas pessoas ficaram, de certa forma, alinhadas ao que se chamava de esquerda. E, logicamente, os mais burgueses, os empresários, aquelas outras pessoas mais à direita. E daí que nós definimos, né, o que era a esquerda e o que era a direita ao longo do tempo. A gente pode falar que, hoje em dia, essas noções de esquerda e direita, elas são mais complicadas do que eram os locais que as pessoas se sentavam na Assembleia lá na França, certamente, né, gente? Hoje, quando a gente fala esquerda e direita, a coisa é mais confusa. Assim, eu me lembro aqui, gente, eu vou desenhar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu tenho uma caneta aqui. Tem. Eu vou desenhar para vocês aqui um diagrama que é de um sujeito chamado Nolan. Diagrama de Nolan. Eu acho que você já deve ter ouvido falar disso, que é algo mais ou menos assim. Nós temos conservadores, liberais, esquerda e direita. Não sei se vocês já viram esse diagrama aqui, ó. Conservadores, liberais, esquerda e direita, tá? Criando um espectro político, por exemplo. O que a gente chama de centro, né? Centro são os tipos de ideologias ou perspectivas políticas que vão defender nem a direita, nem a esquerda, nem tão conservador, nem tão liberal. Mas o posicionamento nesse espectro fala um pouquinho mais, porque o sujeito pode ser, por exemplo, da direita conservadora, né? A direita conservadora. Então, nós estamos falando aqui de pessoas o quê? Que vão defender um ponto de vista mais individual, mas vai ser extremamente conservador do ponto de vista dos costumes, né? São as pessoas que vão defender, sobretudo, a noção, a família, as instituições, a igreja, a religião, a direita religiosa, por exemplo, que defende a família, essa coisa toda, estão mais posicionados na direita conservadora. O auge dessa direita conservadora seria os regimes fascistas, por exemplo, igual existiu na Itália, ou o nazismo na Alemanha, né? Extremamente conservadores, sem muita liberdade individual, né? Por exemplo, o nazismo ele perseguiu todo mundo que era diferente. O sujeito não podia ser gay, cigano, judeu, nada, né? Ou de outra religião, muçulmano, por exemplo, na Alemanha nazista, ou na Itália fascista, por exemplo. Eram muito conservadores, tradicionalistas e assim por diante. Já o que a gente chama de direita liberal, né? As pessoas que se posicionam aqui na direita liberal, são, sobretudo, as pessoas que buscam um Estado mínimo, uma menor interferência estatal na economia, e são pessoas que não se ligam muito nos tipos de conservadorismo de costumes, né? Nós estamos falando aqui da direita liberal, nós estamos falando do neoliberalismo que existe hoje em dia, essa ideia que o Canadá, por exemplo, é um país extremamente liberal, que a gente poderia dizer assim, do ponto de vista das relações entre as pessoas, homossexualidade, uso de drogas, esse tipo de coisa que não importa. A Holanda, né, é um país assim de uma direita liberal. Do mesmo modo, eu posso pensar numa esquerda conservadora, que é aquela esquerda, né, que tende a extremos também, que um Estado muito forte, quase uma ditadura também, ou às vezes até uma ditadura, se eu pensar no regime cubano, né? Essa esquerda conservadora, careta também, do mesmo jeito, que pensa num Estado muito forte, com muita intervenção estatal na economia e na sociedade, que manda
fuzilar quem pensa diferente, por exemplo, não tem muito espaço para ideias diferentes, stalinismo, esse tipo de coisa. E quando eu penso na esquerda liberal, né, aí, quando eu coloco aqui nesse espectro da esquerda liberal, aliás, eu esqueci de dizer, tá, gente? A direita liberal, o mais a direita liberal de tudo é a anarquia, né? Assim, os anarquistas eram completamente assim, cada um cuida de si e, né, não importa mais nada, sem Estado, né? Não existe Estado, por exemplo. A gente pode pensar naquelas figuras como anarcocapitalistas, né? Lysander Spooner, os libertários, são as figuras interessantíssimas, assim, né? Pensa até o fim do Estado mesmo. E a direita liberal, que a gente fala aqui, desculpa, a esquerda liberal, que a gente fala aqui, a gente fala um pouquinho mais dessas sociais-democracias, né? Social-democracia, como, por exemplo, tem na Dinamarca, na Suécia, essa coisa assim. Ou seja, existe uma intervenção do Estado, mas do ponto de vista das escolhas individuais, o Estado não se mete muito, assim. Mas uma política social muito arrojada, uma política social voltada para a diminuição das desigualdades e coisas do tipo. Você quer falar, Marco Túlio, por favor? Ô, professor, só te perguntar essa questão do anarco, do anar, anarquismo. Anarcocapitalismo, né? Não, os dois, Não, anarquismo, anarquismo. Isso. Tipo assim, qual que é o significado exato? Porque tem gente que fala que, tipo assim, é não ter Estado, é ausência de poder, porque até onde eu fiquei sabendo é, tipo assim, não é que é bagunça, porque tem gente que pensa assim, anarquismo, é bagunça, não é que é bagunçado, mas, tipo assim, é a ausência de poder, tipo, concentrado em uma Isso. pessoa, mas todo mundo tem ali um consenso, não é? Na verdade, né, o anarquismo, que nós estamos imaginando lá no Bakunin, né, naqueles primeiros anarquistas que pensavam, eles pensavam uma sociedade onde não existe um poder central, né, que os próprios homens resolvem as suas pendências, que a noção comunitária era muito forte. Esse anarquismo raiz lá do Bakunin, ele tem muito a ideia do Jean-Jacques Rousseau também, sabe? Do bom selvagem, que o homem é bom por natureza, que superada as desigualdades e a opressão do poder sobre os homens, a gente se resolveria, tá? A gente pensa assim, o que seria uma comunidade hippie, né? Todo mundo paz e amor, a gente mesmo resolve as nossas disputas e vão viver aqui de boa, por exemplo, né? Essa é a noção clássica, assim, desse anarquismo. O anarquismo um liberalismo ao extremo, por exemplo. Mas a noção básica do anarquismo é uma sociedade que não existe um poder central, que o poder seria das próprias pessoas. Então, as pessoas resolveriam as questões, por exemplo, em assembleias, né? Muito voltado para o senso comum, para o modo como as pessoas conseguem entrar em acordo, por exemplo. Assim. A princípio, né, um Estado tão pequeno, que ele caducaria de velho. Né? Por exemplo, a comunidade faria, às vezes, dos juízes, da polícia, das punições, de tudo que precisaria ser feito, por exemplo, naquela sociedade. Isso evoluiu nos Estados Unidos, por exemplo, no século XIX, Marco Túlio, no pensamento de alguns pensadores muito interessantes. O Lysander Spooner, por exemplo, ele era um anarquista desses clássicos, assim. Ele pregava uma sociedade sem leis, sem constituição, sem nada disso, sem Estado, né? sem nenhum tipo de estatal, nem nada. Assim. Ele questionava isso tudo. Tem uma outra figura também muito legal, que é a desobediência civil, como é que ele chama, gente? Esqueci o nome dele aqui agora. O Thoreau, né? David Henry Thoreau, né? Thoreau. Thoreau. Ele escreveu um livro chamado A Desobediência Civil. Ele pregava que o imposto era um roubo, que ninguém tinha o direito de cobrar imposto de ninguém e que o modo da gente mudar a sociedade é desobedecer ao Estado, não aceitar o que o Estado fala para nós. Ele influenciou um monte de gente, influenciou o movimento hippie, o Gandhi, né, na ideia na Índia, que o Gandhi fez a Revolução Indiana sem disparar nenhum tiro. O único tiro que foi disparado foi nele e ele morreu, né? A independência indiana.
O Gandhi ele pregava que nenhum indiano devia prestar serviço à coroa inglesa, nenhum indiano devia pagar imposto nem prestar serviço a nenhum inglês da Índia, por exemplo, né? Não devia dirigir, pagar imposto, ou seja, não deveria cruzar os braços pacificamente e desobedecer ao poder instituído. Uma anarquia total também, assim. Esse é um cara bem interessante também, Desobediência Civil, deixa referência para quem tiver interesse. O livro é pequenininho, não é difícil de ler, não. É domínio público, vocês conseguem acessar pela internet. Thoreau, né? David Henry Thoreau, que é o Desobediência Civil. E o Lysander Spooner, o livro dele é um chamado No Treason, né? Sem traição, porque ele pregava que desrespeitar o Estado não era uma traição. Ele era um abolicionista ferrenho. Ele acreditava que ninguém poderia ser submetido a outro homem, que a escravidão era uma ofensa, era a coisa mais horrorosa que já tinha existido entre os humanos, né? Se você submeter alguém a trabalho forçado. Ele era um abolicionista, ficou muito famoso no século XIX, lá nos Estados Unidos também. Bom, eu vou atalhar aqui, porque se eu começo a falar dessas coisas, eu empolgo aqui também, tá, Marco Túlio? Você não fica dando corda demais, não. Mas quando a gente pensa aqui no diagrama de Nolan, né, essa noção de esquerda e direita, nossa, gente, existem tantas possibilidades, né, da gente se encaixar mais para cá, mais para cá. E por que eu estou falando isso? Porque hoje em dia essa noção de esquerda e direita não é só a gente pensar no Estado, ou de uma perspectiva mais individual, ou uma perspectiva mais social, tá? Ou uma maior intervenção do Estado, menor intervenção do Estado. Isso diz respeito a um espectro muito grande de possibilidades. As pessoas podem ser, ao mesmo tempo, conservadoras em determinadas questões e liberais em outras. As pessoas podem ser, ao mesmo tempo, a favor de uma intervenção do Estado numa situação e contra a intervenção do Estado em outra. Mas o que a gente chama hoje do espectro da esquerda, sobretudo a esquerda liberal, a gente coloca assim, as lutas de minorias, a luta por mais justiça social, os movimentos ambientalistas geralmente se posicionam mais à esquerda, de uma forma, né, mais posicionada à esquerda do que à direita. E o que a gente chama mais de direita hoje em dia tem mais a ver com a ideia de privatizações, de redução de políticas públicas, né? De redução da intervenção no Estado na vida das pessoas, de negócios que possam fluir sem amarras, e mais por aí. Mas são noções difíceis, tá, gente? Eu estou falando isso aqui porque a polarização política no Brasil contemporâneo deturpou muito essas ideias de que existe a esquerda ou a direita. Eu vejo, por exemplo, as pessoas criticando em redes sociais, isso é coisa da esquerda, ou isso é coisa da direita, quando, na verdade, isso é muito mais complexo da gente pensar do que isso tudo, tá, gente? Não é só sentar na Assembleia, nas cadeiras à esquerda ou nas cadeiras à direita. Tem a ver com uma perspectiva, com uma visão de sociedade, de realidade, esse tipo de coisa. E que está na disputa, né, no poder na nossa sociedade. Agora, nas eleições, essa disputa está colocada. E daqui a 2 anos, também na disputa presidencial, vocês podem preparar para isso pegar fogo, né? Redes sociais, fake news, grupos de WhatsApp. Vai ser as próximas eleições vão ser uma coisa extraordinária, assim, do ponto de vista dessas fake news, da pós-verdade e dessa propaganda direta, manipulação, Cambridge Analytica. Vai ser uma coisa maluca da gente vivenciar e tentar entender, né? Isso aí. Algoritmos, né, gente? Veja o dilema das redes. Nós tivemos um debate agora, essa semana, na terça-feira, no Mundo Newton, né? Veja o dilema das redes, por exemplo, que coisa maluca que vão ser as próximas eleições. Esses espectros políticos, eles não são tão bem definidos como já foram em algum momento, né? É possível que alguém se posicione de uma forma mais liberal, em outras situações discorde. Eu estou falando isso, gente, que é muito chato essa polarização extrema, né? De tudo que o mestre falou, eu sou a favor, ou tudo que ele falou, eu sou contra. Bom, a gente não pode ser tão assim, não. A gente tem que tentar
entender isso de outras formas. A última polêmica no Brasil, por exemplo, sobre a vacina é completamente sem sentido, né, gente? Você fala, ah, não, porque a vacina do Covid é financiada por um laboratório chinês. E daí, né? É uma questão de saúde pública, isso não é questão ideológica. Se a gente for parar de comprar tudo que a China produz, já pensou, gente? Tênis, celular, televisão, não tem nada mais, já consome produto chinês o tempo inteiro. E a China é uma das grandes parceiras comerciais do Brasil, compra tudo da gente, soja, carne, minério, tudo, né? Pô, é uma grande besteira a questão ideológica em relação A aos gente vai fazer chineses. A gente vai fazer igual os Estados Unidos com a guerra comercial. Os produtos todos que as empresas dos Estados Unidos produzem na China e aí eles ficam nisso. Aí faz a guerra comercial, os produtos que estão hoje nos Estados Unidos são fabricados na China e saem mais caros ainda para eles. Não, é uma grande besteira disso aí tudo. Se você definir, por exemplo, o consumo de, a disponibilidade de uma vacina para uma doença terrível quanto com essa nossa, que já matou centenas e meia de milhares de pessoas, né, gente? Continua matando, porque tem um laboratório chinês que, bom, enfim, é, é, é uma visão muito pobre do espectro político e de possibilidades que nós temos, né, dessas ações como um todo, tá? A gente tem que ter a abertura de visão para entender como que são as questões políticas numa sociedade como a brasileira. Essa polarização extrema-esquerda e extrema-direita, ela é muito burra, tá, gente? Ela é muito burra. A gente tem que entender isso melhor, essas questões, tá? Existem propostas de quaisquer lados aí que podem ser benéficas para a sociedade e assim por diante. E maléficas, né? Obviamente, que a gente tem que cuidar disso. Os extremos são muito perigosos, né? Os extremos são muito perigosos. Bom, gente, nossa, mais uma vez, né, já estourei muito aqui a nossa aula de hoje. Considero que esses assuntos são muito bons. Eu tenho uma enquete aqui que para a gente lançar para vocês aqui. Então, são poucas pessoas, mas eu vou lançar essa enquete aqui rapidinho. Vocês respondem para mim aí, por favor. O pessoal do EAD pediu que eu colocasse isso aí para vocês. É anônimo, tá, gente? Eu não vejo quem respondeu aqui, não. Pode responder aí, por favor. Ó, gente, só uma pessoa respondeu até agora. Tem que todo mundo responder. Aí, 2, 3, isso aí vai dando. Sim, nós somos só 7, né? Mas tá valendo. Mero, eu não respondi. Vai parecer que uma pessoa não respondeu porque eu tô no Ah, computador você e no entrou de tablet. 2 vezes, né? Pra Tranquilo. ficar com a webcam, porque não tem webcam no computador. Então tá. Bom, eu vou compartilhar aqui o resultado, né? Com vocês aqui, ó. Fico feliz. A maioria de vocês aqui achou que é excelente e bom, né? Muito bom. Deu ruim só para a participação de alguém que estava em movimento, né? Mas eu considero isso aí muito bom, ótimo, né? Para nós aqui hoje. Eu vou parar a gravação aqui e me despeço ainda.